5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal? E aí, Bá? E aí, povo que está nos acompanhando na nossa série chamada Histórias de Balé que você acha que conhece, mas não conhece. E aí, gente, vocês estão acompanhando? Conta pra gente aí, Prof. Bárbara. Eu espero... Qual é a nossa história de hoje? Eu espero que vocês estejam todos acompanhando, porque eu amo fazer essa série. Eu tô amando contar as histórias aqui pra vocês e aprender também, porque tem várias... Gente, eu acho que a maioria das histórias eu não sabia nem a metade do significado dos personagens, curiosidades eu não sabia. E adoro estar gravando isso aqui com vocês, porque a gente acaba também aprendendo. E hoje é Halloween, hoje, no caso, o dia que a gente tá gravando, né? E eu falei pra Tati, quem sabe a gente não procura uma história que a gente não conhece, ou achava que conhece, mas não conhece, que tem a ver ali com Halloween, porque a gente pensou muito em Gisele, né? Só que esses são clichês que praticamente todo mundo conhece a história. E eu descobri que o balé Raimunda, que é o que a gente vai contar pra vocês hoje, tem algumas nuances do sobrenatural, do que seria algo parecido ou relacionado com histórias mais voltadas ao Halloween, com histórias de fantasmas. Então fica aqui com a gente pra você entender um pouquinho. E não deixe de classificar aqui o nosso podcast, aqui deixando 5 estrelinhas pra gente. Fica aqui com a gente até o final, por favor. E essas estrelinhas ajudam muito o nosso trabalho e a gente trazer cada vez mais conteúdos legais pra vocês. É isso aí, pessoal. Obedeçam a Prof. Bárbara. Por favor. Tá pensando o quê? Coisa bem séria. Gente, eu também não sabia da história correta do balé. A gente não sabe se fala Raimonda, né? Eu falo Raimonda, tá, gente? A Prof. pode falar Raimonda. Gente, e nós vimos, assim, que ela tem um caráter espiritual, né? Uma coisa, assim, sobrenatural, né? Um recado do mundo dos mortos. Agora vocês vão entender, mais ou menos, por que nós relacionamos, então, com o dia do Halloween, gente. E Raimonda é um dos balés de repertório clássico mais importantes e também é conhecido pela complexidade da sua coreografia, pela riqueza musical e pela profundidade emocional de sua narrativa. Com música de Alexander Glazunov e coreografia de quem? Mais uma vez dele, Marius Petipa. Ele tá em tudo. O balé... Isso! O balé estreou no ano de 1898 no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo. A obra envolve romance, aventura e honra, com temas de amor e moralidade que se desdobram em atos repletos de simbolismo. Vocês vão ver que, em comparação com os outros balés que nós trouxemos aqui, ele tem uma narrativa um pouco mais enxuta, vamos dizer assim, não é, Prof. Bá? É verdade. Então, bora lá com o enredo e os personagens. Para começar, nossa protagonista, Raimonda, que é uma jovem nobre, cheia de vida e graça, noiva de Jean de Brienne. Jovem Jean de Brienne é um cavaleiro valente e noivo de Raimonda, que parte para lutar nas cruzadas. Também temos o Abderrahman, nome difícil esse, gente. Um cavaleiro sarraceno apaixonado por Raimonda, que tenta conquistá-la com charme e insistência. Também temos, prestem atenção neste nome, a Dama Branca, figura mística que aparece em uma visão de Raimonda, tocada ao som de harpa, simbolizando sabedoria e proteção. Temos também Henriette e Clemence, amigas de Raimonda que a apoiam e participam das celebrações em seu castelo. E por fim temos o rei André II, que é o soberano da Hungria, que desempenha um papel crucial na resolução do conflito entre Jean e Abderrahman.
Muito bem. Então vamos lá pro nosso enredo aqui, começando no primeiro ato, gente. É quando a Raimonda, ela está em seu castelo na Provença, aguardando ansiosamente o retorno do seu noivo, Jean de Brienne, que está em uma cruzada. Durante a noite de seu aniversário, enquanto são realizadas danças festivas e celebrações, Raimonda recebe a visita de uma visão mágica. A Dama Branca, uma figura mística e etérea, frequentemente associada à ancestralidade ou aos espíritos protetores da família. Este momento é tocado com uma melodia encantadora de harpa que cria uma atmosfera sobrenatural e onírica. A Dama Branca parece aconselhar Raimonda a seguir o caminho da honra e resistir a tentações futuras. Após a aparição da dama, Raimonda sonha com seu amado Jean, fortalecendo ainda mais seu amor e desejo de reencontro. No entanto, seu sonho logo se transforma em um pesadelo quando ela vê Abderrahman, um cavaleiro estrangeiro que também deseja conquistá-la. Ele surge como uma ameaça exótica, trazendo tensão ao cenário romântico e lançando o primeiro conflito entre o amor seguro, que é o Jean, e a tentação proibida, que é ele. A coreografia delicada de Raimonda neste ato exige técnica refinada e sutileza da bailarina principal, especialmente no solo com a harpa, que é um dos momentos mais difíceis e memoráveis deste balé. Gente, só uma pausa que eu tava falando com a Prof. Tati, que o nome desse homem aqui é muito difícil pra eu falar. Abderrahman. Gente do céu, esse nome é muito difícil pra eu falar. Abderrahman. É difícil, gente, é difícil, É bem difícil. difícil. Seguindo, então, no segundo ato. Abderrahman aparece no castelo de Raimonda, fascinado por sua beleza, e tenta seduzi-la com presentes e uma dança exótica e envolvente. Em um momento de grande intensidade, ele a convida para dançar, revelando um lado tentador e misterioso que desafia a lealdade e a força de Raimonda. A jovem resiste aos avanços de Abderrahman, expressando por meio de sua dança seu compromisso com Jean. Esse ato é um dos mais intensos do balé, pois retrata Abderrahman como uma figura de sedução e perigo. A tensão entre ele e Raimonda é realçada pela música e pela coreografia, que simbolizam o conflito interno da protagonista. Quando o rei André II e Jean retornam, prontos para desafiar Abderrahman, o conflito é elevado a um duelo de honra e moralidade. Gente, então vamos lá. Quando chega no terceiro ato, com a chegada do Jean, um duelo é proposto entre ele e o Abderrahman, e este combate representa a luta entre o amor verdadeiro e a tentação. O Jean vence seu oponente, restaurando a paz no castelo e reafirmando seu compromisso com a Raimonda. Para celebrar sua vitória, uma grandiosa cerimônia de casamento é realizada, incluindo o famoso Pas Classique Hongrois, que é uma homenagem ao rei André II e à cultura húngara. Esta dança final é tecnicamente desafiadora e é uma das variações mais famosas do balé, integrando movimentos de danças folclóricas com o estilo clássico, destacando a habilidade de Petipa em misturar os estilos. Então, a união de Raimonda e Jean simboliza a vitória do amor verdadeiro e da lealdade. E a celebração é realizada em grande estilo, com variações e danças que enriquecem ainda mais o caráter multicultural da obra, que era aquilo que a gente sempre tá falando para vocês nos episódios destas séries, né, gente? São repertórios mais antigos, eles têm um cunho, sim, histórico, eles têm um cunho religioso, cultural, traz essa diversidade de outras danças folclóricas, danças de caráter, né, como essa que a gente vê que é uma dança húngara e é muito bonito de ver. Eu já vi essa variação do terceiro ato em várias competições, várias bailarinas dançam essa variação, como também é muito famosa
a variação do primeiro ato da Dama Branca e tem também a variação do Chale, né, que é ao som da harpa, que é muito bonita também. Então, assim, gente, é um balé difícil, é um balé de Petipa, então não teria uma facilidade para a bailarina principal. E é também uma história com muitas riquezas, apesar de que a gente estava conversando aqui, eu e a Tati, no início. Eu acho que é uma das histórias mais leves, vamos dizer assim, mais tranquilas, né? Eu acredito que... Chata, eu diria chata, já vou aqui, ó. É um drama, assim, ok, e é por isso que a gente percebe o porquê que o drama na história é tão importante, porque é como se fosse a vida real, tá ali a protagonista, tem 2 caras querendo ela tá noiva de um, o outro quer porque quer ficar com ela e ela diz não, e aí dá aquela confusão, e no final dá tudo certo, ela casa com o que ela queria e o outro vai embora e é isso. É meio que isso. Vê como é chata a realidade? Os balés têm que ter, gente, esse drama, essa coisa etérea. E que o templo cai em cima da cabeça do povo. E vem a cobra e pica, e o veneno, e tem aquele trem, aquela coisa. Tem que ter, gente. O cisne branco, o negro, o padrinho que é doido e traz presente que cria vida. É isso aí que a gente gosta, não tem jeito. É isso aí, gente. A pessoa sonha e vai pro país do não sei onde e não sei o quê. Aí que é a diversidade, gente, a pessoa, né, a criatividade, ela é baseada em devaneios, né, gente, várias coisas que acontecem, coisas do além, quando a história, assim, é muito normal, quase cotidiana, eu diria, assim, fica um pouquinho mais sem gracinha, né, gente? Sim. Mas fato é, algumas músicas do balé figuram nas playlists de aula, festivais, essas variações Sim. aparecem, mas lembrando, como o Abá falou, são variações tecnicamente muito cansativas, Sim. né? Horas em atitude. Só abrindo um parêntese aqui pro Tati que você falou, eu acho que faz o sentido de ter uma técnica tão desafiadora nesse balé, porque como o balé é a história... Não é uma história, assim, que tem grandes dramas, né, e vários desenrolares, é uma história mais linear. Eu acho que o Petipa viu e falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, assim, um absurdo de difícil, uma técnica, né, uma música, porque o Glazunov se puxou nessa música, Sim. É muito boa, as músicas remetem, inclusive, das danças húngaras, as músicas diferentes, tem o seu caráter. Ninguém tá dizendo que é ruim assistir Raimunda. Tanto que é dançado em várias companhias importantes. Não. Eu acredito que tenha um patamar mais importante até do que outros balés de outras histórias que falamos aqui nos outros episódios. Eu vejo Raimunda muito mais no Royal Ballet e nas companhias russas, por exemplo, do que Esmeralda. Não é esse o ponto. O ponto é que vocês percebem o quanto que é importante ter a teatralidade. Não sei se eu falei correto, Prof. Tati. Falou correto. E a parte artística para um balé, uma peça teatral. Então, isso conta muito. E eu acredito que seja por isso que o Petipa, ele apertou mais a mão e colocou coreografias assim, mais técnicas, mais desafiadoras. Eu acho que ele é um balé, porque a gente sabe, quando a gente usa o termo assim, eu principalmente falo em chatice, porque ele tem uma coisa mais linear. As coreografias são bem difíceis tecnicamente. Tem muito trabalho em pontas, a bailarina passa muito tempo em ponta, muito tempo posada, muito tempo em arabesque. Os braços estão o tempo todo no ar, mas me parece que ele é um balé que ele não é feito para o grande público. Ele não é um balé para entreter as pessoas, ele é um balé para os... amantes da dança. Iniciados na arte, exatamente. É pra quem gosta de balé, pra quem gosta de técnica. É pro povo do balé, entendeu, gente? O povo do balé vai lá e vai dar, meu Deus, essa perna, que loucura. É bem isso. Esses braços. Isso. E é bem bacana, embora nós assistindo, eu e a Bárbara antes, nós estávamos assistindo, então, a Osipova fazendo essa variação húngara. E o início dela é bem posado, com aquelas poses que aparecem muito na dança de caráter, aonde a bailarina coloca a palma da mão atrás da cabeça,
né? E ela bate uma palma bem rápida e ela coloca, né, um antebraço em cima do outro. Então tem poses que são características que tem muito na dança de caráter e que ela faz numa dança que é clássica em pontas. E a Prof. Bárbara falando, ai, que lindo. E eu, ai, gente, que chato. E ela, sério, eu sim, achei muito parado. Daqui a pouco a mulher desata a pular e se son, e girim. Então, assim, realmente é desafiador, porque a bailarina precisa dominar o adágio e o allegro, né? Mas é um balé muito técnico, gente, realmente muito técnico. Pra quem ama a técnica, vai se deliciar. É verdade. Né? Então, gente, agora vamos falar seguindo sobre a importância desse balé, né? Que é um balé monumental, tanto pela riqueza coreográfica quanto pela força narrativa. A música de Glazunov é uma das mais destacadas no repertório do balé clássico. Aquilo que a gente tá falando, várias playlists para as profs que dão aula, várias playlists têm a música. Uhum. Com passagens emocionantes com o solo de harpa, que realmente é lindo. É lindo. Que complementa a aparição da Dama Branca. A coreografia de Petipa é sofisticada e exige habilidade e precisão dos bailarinos, especialmente da intérprete de Raimonda, que precisa equilibrar leveza e força em sua performance, que é isso que a gente estava falando, né? A gente tem que dominar o adágio, tem que dominar o allegro e tem que ser bailarina assim, ó, super, ultra, mega avançadas. Sim. Bailarinas iniciantes não vão conseguir dançar Raimonda porque é muito difícil, gente. Este balé é também notável por explorar o contraste entre Ocidente e Oriente, um tema relevante no final do século XIX. A gente vê muito isso, né, nos balés de repertório. Meu Deus, esse povo que criou esses balés, eles tinham uma fixação em retratava a França, mas aí trazia um elemento do Oriente, Sim. trazia um elemento árabe. Sempre aparece muito essa dualidade, né? E embora haja críticas sobre os estereótipos culturais representados, Raimonda reflete como o balé clássico da época buscava inspiração em temas e personagens exóticos entre aspas, para enriquecer a narrativa e atrair o público. Eu acho que realmente as pessoas adoravam esse tema odaliscas e orientes. Sim. Porque... Sim, a gente percebe em lá Baiadé, né? O corsário. Isso, exatamente. Pois é. E você tem algumas curiosidades para trazer pra gente sobre este balé? Eu tenho sim, para trazer algumas curiosidades aqui para vocês. E quanto, por exemplo, a música. Esta foi a primeira grande composição de Glazunov para o balé. Ele trabalhou com Petipa para criar uma música que permitisse a integração de variações culturais como a húngara de maneira natural e impactante. Então, a gente já percebe que esse compositor ele tem um papel muito importante dentro desse balé, né? E o solo da Dama Branca é um dos solos mais memoráveis que tem dentro do balé de Raimonda, onde uma figura etérea dança ao som de uma melodia suave de harpa. Então, a presença dela é uma representação mística que conecta Raimonda à sua ancestralidade e à sabedoria, né? Então, aqui até a questão espiritual é um pouco mais leve nesse balé do que nos outros, porque a gente percebe que a Dama Branca, ela é mais suave, ela vem para alertar, ela é como se fosse um guia espiritual da Raimonda, como se quisesse proteger ela, né? Não é uma coisa assim mais exótica ou algo que fosse um aviso para tomar cuidado. Não, ela vem tanto que quando ela chega no ato para dançar, a música é extremamente confortável, é tudo muito suave nesse balé. Eu já assisti ele todo e realmente não tem nada assim de muito impactante, até mesmo a cena de luta ali entre o Jean e o outro lá, que eu não sei falar o nome. O Abderrahman. Exato, até isso não é assim tão impactante quanto nos outros balés que a gente percebe, o Lago dos Cisnes, por exemplo, que é drama, e pai, e a música vai e volta, e é uma sonoridade absurda e incrível, porque eu adoro Tchaikovsky. Mas esse balé já é mais tranquilo, ele traz uma suavidade maior, né, para os personagens. E tem essa coisa da variedade cultural que a Tati já falou, né, que o Petipa, ele é muito fascinado por danças folclóricas, especialmente pela húngara, que teve destaque nesse balé de Raimonda como forma de homenagear o rei André II, que aparece na história ali entre o primeiro, o segundo e o terceiro ato. E um dos desafios técnicos é que as variações da Raimonda são algumas das mais difíceis do balé clássico, com movimentos que exigem resistência
e também o controle, especialmente no primeiro e no terceiro ato, onde a bailarina precisa retratar emoções conflitantes e finalizar com uma dança festiva, além claro, da dança húngara, que ela tem que saber entrar mesmo no personagem e em todas as questões técnicas, culturais que vêm junto com a dança folclórica húngara, que é os braços, tem o desenvolvimento da cabeça, tem o torso bem alongado, que a gente sabe que é bem característico das danças húngaras. Então, é difícil. A gente estava vendo também a dança do chale, que ela dança com o chale. Então, o movimento do chale tem que ser muito preciso com relação ao movimento dos braços e das pernas. É tudo muito bem encaixado, que é tudo muito controlado. Eu vejo muito controle nesse balé, que a bailarina tem que ter. Então ela tem que estar muito bem preparada, muito bem encaixada. Não é para uma bailarina principiante nem amadora. Tanto que todos os solos que eu vi bailarinas fazerem em competições, festivais, são geralmente bailarinas ali entre o intermediário e o avançado, porque não é um solinho tão simples igual é solo de camponesa, né, de La Fille, ou de Gisele, ou de Coppelia. São solos bem mais elaborados, né, Tati? Exatamente. É bem difícil e requer, gente, também uma questão... A gente até fala pouco, assim, sobre isso, mas eu acho que essa questão dos braços, gente... Como uma bailarina, em qualquer nível, né? Mas principalmente do intermediário e do avançado, os braços sempre estão flutuando. Nessa variação da Dama Branca, ela tá dançando com lenço, mas vários momentos parece que ela vai fazer o braço do cisne. Porque tem essa coisa desse braço que flutua, então requer uma força dos braços que... A bailarina, ela precisa sustentar e, ao mesmo tempo, ela tem essa leveza, né? Que é aquela questão que a gente, enquanto professora, eu falo na minha aula, e tenho certeza que a Prof. Bá também fala, que é onde a gente... As dobradiças do nosso braço, vamos dizer ali, o pulso, o cotovelo, sim. Os braços, eles precisam ficar arredondados, né? Então, às vezes alonga, às vezes arredonda. É um trabalho tem um refinamento técnico, assim, muito apurado. E a Dama Branca me pareceu muito, quase como um anjo, né? Seja pelo som da harpa, que é uma coisa completamente angelical, celestial, como por ela estar lá toda de branco. Então ela é uma figura sobrenatural, mas ela é uma figura sobrenatural do bem, vamos dizer assim. É verdade, né? É verdade. Ela não é nada assustadora, mas é uma variação muito bonita. Então nós indicamos que vocês deem uma procuradinha lá no YouTube, porque vale a pena, mas tecnicamente só de assistir já escorreu um suorzinho aqui, gente. Então é isso, pessoal. Esse foi o 5678 Podcast. Eu quero saber de vocês, qual outro balé de repertório vocês gostariam que nós destrinchássemos ato por ato aqui na nossa série Histórias de Balés que vocês acham que conhecem, mas não conhecem. E me conta nos comentários se vocês conheciam Raimonda, se vocês já tinham visto algum solo ou algum padedê, alguma peça deste balé, tá bom? E não deixe a gente de seguir a gente lá no Instagram, @567e8 podcast, beleza? É isso aí, gente. Bora lá, bora nos seguir, bora interagir com a gente, bora dar as estrelinhas lá no Spotify, que é bastante importante, tá bom, gente? Um beijinho, fiquem bem, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.